Bom, amigos, hoje, né, fizemos oficialmente, numa coletiva de imprensa, o anúncio do Haroldo Medina como meu pré-candidato a vice, e eu quero falar em detalhes sobre isso, né. Muita gente na militância gostou, naturalmente algumas pessoas não gostaram, e eu quero falar, porque eu também lembro que a militância, quando nós criamos o nome do partido Missão, não gostou do nome. Hoje é um sucesso de crítica e sucesso de público, mas no começo não gostaram. Então eu não vou falar tanto para as pessoas que gostaram, quero falar mais para as pessoas que não gostaram. Né? Vamos começar aqui por eliminação, tá? Nós gostaríamos de ter um vice com o perfil do Haroldo. Que fosse homem, mais velho, com passagem... Ou mulher também, né? Homem ou mulher, mais velho, geração boomer, e com perfil militar. E pode ser tanto polícia militar quanto militar. Experiência de combate. Renan Santos está cansado, estressado. Tá? E que fosse muito diferente de mim na forma. Assim, diametralmente diferente de mim na forma. E aí nós tínhamos alguns nomes, né? A gente começou a olhar. Primeiro critério, vocês têm que fazer um raciocínio comigo. Essa pessoa tinha que se encaixar nesse pacote e ser honesta e não ter problemas. 2, ela teria que estar filiada ao partido Missão. Porque o prazo de filiação máximo era até março. Ok? 3. A gente já não tava na vibe lá da... vamos coligar. A gente não tava afim de coligar com ninguém. O coligar só nos ia trazer danos e não ia trazer nenhuma vantagem. 3. Nós tínhamos que fazer isso até agosto. Então, eu tinha 3 nomes. Um que é um grande amigo, mas com perfil político, não militar, mais próximo ao agro, um grande amigo, mas que tem uma vida e tal, enfim, acho que seria penoso pra ele. O outro era o Busnello e o outro era o Haroldo. Então, eu já sabia que era um dos 3, entendeu? O Haroldo e o Busnello são 2 figuras do universo militar com perfis diferentes. O Haroldo, ele fez rua como policial. Depois ele trabalhou na polícia como um jornalista também. Ele tem uma passagem legal também na parte de defesa civil. Ele tem um perfil organizacional. Busnello foi sniper do BOPE. 2 estilos diferentes. O Busnello quer ser governador do Rio. E o Haroldo queria ser senador. Então nós tínhamos isso acontecendo. E eu falei, cara, acho que o Haroldo, até para não atrapalhar o plano Rio, o Haroldo faz mais sentido. Foi aí porque o Busnello queria, assim, a pessoa querer é muito importante ser vice. E o Busnello queria muito ser governador do Rio. E eu entendo, pelo partido Missão, defendendo as coisas da missão. Legal. Fomos para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eu começo a conviver com o Haroldo. Um estilo muito diferente do meu. Muito diferente. É um cara muito ligado ao rigor formal. Coisa muito de gaúcho. Muito de gaúcho. Eu tenho um rigor formal, um jeito de falar muito formal. Ele é exatamente o oposto. Exatamente o oposto de mim. E aí, num dos eventos que nós fizemos de Caxias do Sul, o Haroldo solta aquilo lá que eu achei incompreensível ali. Né? Ele pega um prêmio que ele recebeu, uma condecoração por um ato de bravura. Tinha uma mulher que estava sendo alvo de um sequestro. Ele vai até o sequestrador, ele se oferece para ficar no lugar da vítima. O sequestrador fica com ele, de refém. E aí ele convence o sequestrador a abandonar ali o crime. E aí ele recebeu uma condecoração. E ele me dá a condecoração. Eu falei, irmão, o que você tá fazendo? Não faça isso. E aí na hora, eu falei, cara, ele era um dos nomes. E pra mim isso aqui é um ato dele, uma demonstração de que ele tá vendo algo especial no que a gente tá fazendo tão grande, que acho que é um sinal. E eu ando meio, vamos botar assim, ando meio místico ultimamente. Eu falei, é sobre isso. Então vamos ver? Um cara bota assim, só uma coisa assim, as pessoas deveria ter sido Santos Cruz, Haroldo pro governo do Rio. O Santos Cruz, eu conversei com ele no ano passado, o Santos Cruz não quer. Santos Cruz, essa coisa do deveria ser fulano. Você sabe se fulano quer? O Santos Cruz, ele tá com as coisas da vida dele, então
Assim, não pense que nós somos idiotas. Por favor, eu odeio essas coisas quando as pessoas... deveria isso, vocês deveriam fazer aquilo. Sério, você que não pensa o dia inteiro nos assuntos que nós pensamos, porque é nosso ofício pensar nisso, você não imagina que a gente talvez não tenha pensado nessa ideia antes e tenha conversado? Sabe? Vamos lá, dá o play. De oficial de serviço da Brigada Militar, e fui chamado para um assalto à mão armada com reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou, presidente. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Meu irmão aqui, policial, eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e a brigada, presidente, me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. O decreto estadual 52.445, de 30 de junho de 2015, publicou a concessão dessa medalha. Este ato de bravura, reconhecido em decreto publicado na capa do oficial do Estado do Rio Grande do Sul, aqui está. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente, eu vou dividir ela com a sua permissão para o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. Fiquei ali, tipo, o que você está fazendo? Minha cara, não sei se você viu ali. Eu falei, não faça isso. O pré-candidato se emociona nesse momento aqui. Para receber a medalha dele. Medalha merecida, presidente. Merecida. Eu não tenho muito. Então, assim, deixa eu comentar. Eu vou respondendo aqui as objeções que foram sendo colocadas pelas pessoas, né? Uma pessoa, por que não chamou o Pimentel? Porque talvez ele não queira. Você já parou pra pensar que não é, o vice não é assim, ei, você é meu vice? E talvez a gente também não quisesse o Pimentel, no sentido, não que eu tenha um problema com ele, mas porque ele tem uma função pública que não é a de ser parte de um grupo político. Que um vice ele tem uma função pública de ser parte de um grupo político. Né? Eu vi alguns comentários de vocês aqui que eu realmente... Né? Primeira coisa, tá? O vice ele tem que ser alguém que te complementa do ponto de vista eleitoral, mas a função dele não é meramente eleitoral. A partir do momento que eu sou o presidente, ele é o vice-presidente da República. Ele é uma pessoa que é muito complementar a mim. Completamente complementar a mim. Ele tem um estilo completamente diferente. É água e óleo. Ele é água e óleo comigo. Eu fiz uma coletiva de imprensa com ele agora. Era eu de um jeito e ele completamente do outro. Mas assim, muito diferente. E na verdade, é importante que seja assim. É importante assim, porque senão a gente vai ser um grupo apenas focado entre os mais jovens. Apenas focado em determinado... Porque assim, a minha linguagem, minha forma, ela é uma forma que tem um determinado tom, que fale com um determinado público, entendeu? E ele tem um outro estilo.
Agora, é um homem que participou, vou colocar aqui, tá? De rebelião. Ele enfrentou rebelião dentro de presídio. Ele foi negociador com a turma da rebelião dentro do presídio. Ele é um homem que já participou de operações de sequestro. Então, o que eu mais gosto dele é que ele tem um elemento da bravura, da coragem, da respeitabilidade. Ele é exageradamente rigoroso. Você vê, ele bate continência o tempo todo. Ele é muito formal na fala dele, porque ele é um militar gaúcho. E gaúchos são mais formais. Ele é um militar gaúcho. Isso é exatamente o oposto de mim, que sou um civil paulistano, ou melhor, um civil pernambucano da geração Z, né? É isso, que eu sou essencialmente informal, falo rápido, penso fora da caixa. Ele é a caixa. E aí vamos lembrar algumas coisas. O tema central das eleições é segurança pública e combate à corrupção. Eu, até pelo histórico do Movimento Brasil Livre, eu represento o combate à corrupção. Ele representa a luta contra o crime. Só que ele representa isso não como um daqueles, sei lá, delegados caveiras, sabe? Ele representa isso com uma certa ternura. Eu sou mais agressivo do que ele nas minhas falas sobre o tema. Eu, falando de combate ao crime, sou mais agressivo que ele, que é policial. Os jornalistas ficaram, especialmente as jornalistas, simpatizaram muito com ele, ele falando dos cachorros dele. Ele tem um carisma especial que funciona para gerações diferentes. É uma pessoa que escreve bem, ele tem um blog que ele mantém desde 2009, ele escreve bem, ele tem um raciocínio muito ajustado. Então é uma pessoa que, assumindo a gestão, eu poderia contar com ele. Ele poderia dialogar com elementos, não só da política, mas especialmente de forças armadas, de alto funcionalismo, de pessoas de gerações diferentes da minha. O que é muito importante. O que é muito importante. Porque eu sou um recorte do meu tempo. Eu sou da geração millennial, vamos colocar assim, eu tenho 42 anos, mas eu dialogo bem com as gerações mais novas, mas acima de tudo eu represento muito um jeito de ser de uma geração nova. Tá? E o fato dele se emocionar, ele se emociona e falar pra essa cidade, sim, tudo muito fofo. Ele estava emocionado de estar ali no lançamento, ele queria tirar foto. Eu acho isso legal. Não tem coisa que deixa você mais tranquilo em saber que você está trabalhando com uma pessoa que será seu vice, que tá levando isso com a sério, tá botando o coração dele nisso. E ele botou o coração dele na pré-campanha. Ele não titubeou. Não titubeou. Tá? Cara, presida mendigo e vice-aristocrata. Gostei bastante. São dois estilos muito diferentes, cara. Eu represento a ruptura com a ordem estabelecida. Ele representa a ordem. São dois elementos. Porque vocês sabem que eu trabalho muito com isso, né? Sim. Mitra Varuna, né? Caos e ordem. Eu sou o caos, ele é a ordem. Yin e Yang. Entendeu? São dois elementos muito diversos. Ele é um senhor regimental, que é a favor das formalidades, que ele tem os sentimentos dele extremamente aflorados, ao mesmo tempo em que ele é ordenador, ordeiro, favorável aos procedimentos corretos. Eu quebro procedimentos, eu invento novos meios, eu crio novos caminhos. São dois tipos muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Tá? E eu acho que o Johnny Caniato falou, não há nada mais legal do que ver um senhor tão educado e tão exemplar, emocionado com o projeto. Eu falei isso na coletiva de imprensa. Seria Haroldo o paciente zero? Você é o Six, ele é o Seven? Ele é o paciente zero, ele é o primeiro boomer a perceber, porque foi isso, né? Vocês sabem a história dele? Ele era bolsonarista, ele começa a se desiludir com o Bolsonaro na pandemia, ele permanece, mas já cheio de dúvidas até a eleição de 22, e ali, depois de 22, ele não é mais bolsonarista, mas ele fica no PL, concorre a vereador pelo PL, mas já não... Aí surge o Partido Missão, e o que ele falou pra mim, foi uma coisa legal, até falei pra ele gravar um vídeo disso, que é o seguinte, ele viu em nós o que ele achava que havia no Bolsonaro. Ele achava que havia no Bolsonaro um homem que ia impor lei e ordem, um homem que destruiria o crime, um homem que era incorruptível. Ele via isso no Bolsonaro, que é o Bolsonaro hipotético. Depois ele percebe que esse Bolsonaro não existe. Agora, ele encontrou isso na gente. Porque sim, sempre fomos nós. Entendeu? O Coloque Renan em Todo Lugar, o perfil falou,
Ele se emocionou também porque ainda não está acostumado com tanto holofote, porque a transformação na vida dele foi repentina e muito grande. É natural, natural. Agora, tem coisa melhor do que do que construir um partido político assim? Vocês queriam o quê? Que eu pegasse um cara de um partido do centrão fazendo um cálculo político? Eu não quis fazer cálculo político. Eu só acho que ele é um ser humano muito bom. Ele é uma pessoa que mistura bravura com ternura com uma tranquilidade tão grande. É um cara que ele, né, enfrentou bandidos na rua, né, tem suas histórias e seus causos, ao mesmo tempo em que ele, pô, agora lá no Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes, a casa dele foi invadida pelas águas nas enchentes. E ele teve que trocar tiro com bandido, só pra vocês entenderem. Tá? Este foi o destino ali do nosso amigo Haroldo. Então é um tipo de perfil que ele tem essa bravura com a ternura. É muito diferente do meu. Eu sou uma pessoa... Pra você extrair algum sentimento meu é muito difícil. Acho que o Riso me conhece. É muito difícil. Eu sou extremamente racional. Eu sou sarcástico, eu sou mais agressivo. E aí a gente fazer uma escolha baseada nessa vibe que ele tinha, é maravilhoso. E é uma aliança. Meus amigos, quem leu e quem viu a pesquisa Atlas, sabe que o nosso problema, acima de tudo, é geracional. Tu fala, o problema é o voto das mulheres. Calma. No geral, as mulheres acompanham menos a bolha política do que homens. Isso é estatístico. Aqui no Brasil, não sei como é que é em outras nações. Então calma, nós vamos chegar nas mulheres no momento certo. Agora, o grande problema é um problema etário. Ele também representa uma coisa, Renan. Foi a filha dele, de 29 anos, que apresentou a missão pra ele. Ah, é? Foi. Não sabia disso. Me conte. Foi a filha dele, a Natália, também ativista da causa animal, que levou a ideia da missão pra ele. Nossa, isso é sensacional. E ela que está exatamente na linha que cruza entre Zoomer e Millennial, né? 29 anos. Ó, o Felipe Alexandre. Um policial com histórico de herói passa a veracidade na campanha contra o crime organizado. Boa escolha, Renan. É o que eu ouvi. Falei, ó, o cara tem um histórico muito bonito. O cara é um homem qualificado, um homem inteligente, incorruptível. Não há nada a se dizer sobre ele. Então é um sujeito incorruptível. É um sujeito que põe muito coração naquilo que ele faz. Por que eu tenho que botar? Eu esperava alguém maior. Maior o quê? Você quer alguém famoso? Quem tem que ficar conhecido, meus amigos, sou eu. Eu sou o candidato, ou pré-candidato a presidente. Quem vai ter que correr esse trecho sou eu. Entendeu? Isso aqui é aí se desculpa, aí quem vai ter que cumprir essa missão é o Renan. Eu preciso dele como este complemento, como essa ideia, e como alguém que... Imagina o seguinte, eu vou para uma missão internacional, alguém que eu sei que nós podemos confiar plenamente que vai assumir a presidência da República e vai respeitar todos. Imagina esse homem batendo continência ali, ó. Pô, ele assumindo a presidência, conversando com as forças. Imagina o rigor formal que o cara... Todo mundo fala, o Lula não tem rigor formal, o Bolsonaro não tem rigor formal, certo? Riso, tô falando com você. Certo. O Lula e o Bolsonaro ficava recebendo as pessoas de chinelo e camisa de time de futebol. O Lula não sabe falar português. Imagina um homem desses, com essa elegância, com esse formalismo, recebendo, olha, ele acabou agora, assim, ó, ele vai ficar presidente da República essa semana, ou 2 semanas, enquanto o Renan tá em agenda internacional. Imagina ele o rigor formal, todo mundo reclama que o Brasil é esculhambação. Este cara é o oposto da esculhambação. Tanto que eu tenho que cuidar pra eu não ficar esculhambado. É que eu saberei respeitar a posição que nós estamos, tá? Dito isso, ele tem um rigor formal muito maior do que o meu. Então, é um homem cujo formalismo e o respeito à posição dele será muito útil pra nós. Só precisa de media training, de resto é perfeito. Lógico, mas até eu preciso de media training. Todo mundo precisa, ele vai fazer o media training, ele vai melhorar. O negócio dele é o seguinte, agora falando aqui como Renan consultor, mais do que o Renan... Eu sou contra. Desenvolva. Não, ele tem que ser autêntico igual você está sendo autêntico. Ele é muito autêntico naquilo. Sim, a gente tem conversado isso hoje, tem que começar a treinar bastante ele, tem que... Cara, nossa campanha não é isso. Né, o Flávio que fica lá tendo o diretor de cena, o preparador de debates, o marqueteiro, o não sei o que e tal. Não, vamos continuar autêntico com essa pré-campanha.
É isso que eu defendo. Eu também gosto, mas eu acho assim, talvez o que tenha a gente reassistindo a coletiva de imprensa, ele tem que comprimir um pouco mais as falas dele. Comprimir, diminuir a fala, entendeu? Que é uma coisa que é uma necessidade dos tempos de hoje, entendeu? Redes sociais, etc. Ok. Uma necessidade de compressão de tempo. Ele pode manter o estilo dele formal, eu acho que faz sentido o rigor formal dele. E eu acho que ele estava concorrendo ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ele conhece as propostas da missão, só que agora eu tenho que colocar ele com umas propostas nacionais da missão. Por exemplo, ele tem que saber de cabo a rabo os principais projetos, por exemplo, a PEC do Kim, né, a PEC fiscal, ele tem que entender. Ele tem que entender quais são as prioridades, por que a PEC fiscal e reforma de competitividade vão ajudar a acelerar a economia, o que nós pensamos sobre política externa, o que nós pensamos sobre combate ao crime, o que é o direito penal do inimigo, o que é a lei de responsabilidade gerencial. Eu acho que ele tem que estar fluente nisso, ele tem que ter um treino bom nessas coisas. Tá? Ó, o Henrique falou, ele transmite calma também pra quem tem medo da sua forma mais agressiva do primeiro motor. Eu também acho. Ele é muito calmo falando sobre os temas que envolvem segurança pública. Como eu voltei a colocar, eu sou muito mais intenso do que ele nisso aí. Sim. Então ele mostra uma temperança, que é importante ter essa temperança. Outra coisa, ele é uma figura da polícia e lá na coletiva de imprensa a maior parte dos jornalistas eram mulheres. Os jornalistas simpatizaram ali com ele falando do cachorro e tal. Por quê? Mostra um outro lado. Não era um brucutu. Tá? O Leandro me falou, é exatamente desse training que tá falando. É isso. O media training que ele tem que fazer é um media training sobre forma, para ele condensar no menor período de tempo as falas e tá bem treinado sobre os temas que nós defendemos pra campanha. Tá? É isso. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal. Ative o sino. Te vejo no próximo vídeo.